mais uma live. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Ivan Melo, é um engenheiro, administrador, gestor público ambiental, ou seja, uma pessoa que está completamente inserida na modernidade e que dirige o blog ambiental. Então é um prazer para nós aqui do estúdio do Hotel Terras Altas, da revista Mercado A, recebê-lo aqui. Obrigado. Para falar um pouquinho sobre as suas atividades e as nossas atividades também em conjunto e aonde poderemos evoluir ao longo do tempo. Então eu agradeço muito que você tenha aceito o convite, né? Na verdade, eu me sinto aqui hoje um convidado, porque você é o craque nisso aí, e vamos bater um papo, que é o objetivo desses podcasts que a gente faz, dessas lives que a gente tem produzido. Se você entrar no Hotel Terras Altas no YouTube, você tem lá todos os que já produzimos. Então é um prazer recebê-lo aqui, bem-vindo, e vamos lá. Obrigado, Latif. Gostaria de ouvi-lo, começar a live te ouvindo um pouco. Que bom. Latif, é muito bom estar aqui, muito bom estar estabelecendo essa parceria. Eu acho que a gente promove com o blog ambiental uma reestruturação dessa parte de informação sobre sustentabilidade, né? Eu acho que a gente tem excelentes políticas, excelentes práticas, mas elas hoje são muito mal trabalhadas como informação, né? E o papel nosso é fazer com que a gente, da maneira correta, com pessoas assim bacanas, aí colunistas bacanas, articulistas bacanas, a gente possa realmente mostrar quem é comprometido, quem tem essa postura clara e trazer isso e entregar isso para a população em geral. Então, o papel disso é muito importante e estabelecer esse caminho de parceria com o Terras Altas para a gente é muito bom. Por quê? Porque eu conheço a prática sustentável que você está provocando aqui, que o Terras Altas provoca como um todo, e eu acho que a gente poderia hoje falar sobre isso. Então, essa é a intenção, sabe, Ivan? Porque essa questão da sustentabilidade, e eu vou dizer, nós que somos um pouco mais passados em anos, nós não, você é um garoto ainda, eu é que sou um pouco mais passado em anos. Essa questão da sustentabilidade, ela veio de uns 15, 20 anos para cá, ganhando corpo na Organização das Nações Unidas. O mundo está ficando mais quente. Antes se discutia se esses impactos ambientais provocariam muito problema. Hoje você tem o problema do plástico, hoje você tem o problema do aquecimento, né? A própria carência de energia. A água, que é, no meu modo de entender, o petróleo do futuro, ela está diminuindo, né? Então, é bom a gente discutir. E eu queria que você ficasse à vontade também, você me provocar, para a gente poder fazer uma dinâmica aqui onde eu aprenda. Porque eu li um negócio aqui que você escreveu, né? Quando eu mudo, o mundo muda. Esse é meu Não é? slogan de vida, minha prática de vida. Eu Pois acho é. que a hora que a gente provoca a mudança da gente, a gente provoca a mudança dentro de casa, na família, no entorno, naquele pequeno grupo, e isso se expande, né? E essa mudança tem que começar na gente, e eu acho que é o caminho inicial, é sempre esse. Estou de pleno acordo com você, e essa é a dificuldade que eu pessoalmente tenho, porque nós fomos criados, educados, numa cultura que não favorecia muito essas mudanças. Não, é verdade. Nós somos de uma geração cujos conceitos ficavam distantes disso. E hoje a gente tem a questão da igualdade, a gente tem a questão do racismo que está muito presente, a questão do feminicídio, da agressão às mulheres, do empreendedorismo feminino. Tem muita coisa que está acontecendo no mundo. E depois você entra na parte ambiental, que é o seu maior foco, mas tem muita coisa que está acontecendo que exige mesmo que a gente se transforme. Porque não adianta você falar que o Hotel Terras Altas é um hotel sustentável, que aprecia a sustentabilidade, se você pratica a sustentabilidade, se você não acredita nisso.
porque os passos têm que ser dados e isso é lento. Verdade. Fato. Porque você tem um problema econômico, você tem um equilíbrio, você tem os outros stakeholders que são importantes, que tem que entender. Então, é um desafio da modernidade e, para mim, está sendo um desafio bastante grande me enquadrar para que eu possa mudar, para mudar o mundo onde eu atuo. Perfeito. E eu acompanhei o ano passado, quando você lançou a Mercado A, toda aquela proposta do EESG, e eu achei muito inteligente essa colocação do segundo E, né? Porque na prática a gente tem o triple bottom line, que é a leitura que você tem que haver o equilíbrio, sim, do social, do ambiental, mas sempre preservando o econômico. E as três pernas juntas, num processo de governabilidade, você tem uma chance de fazer acontecer, né? Então, há muitos anos eu venho discutindo e começou com a questão do papel social das empresas. Eu sempre tive uma tese de que a empresa tem, em primeiro lugar, que dar lucro. Sim. Eu falo assim e as pessoas ficam assustadas. A empresa é a base da organização da nossa sociedade, organização econômica da nossa sociedade. Mas se ela não gerar resultado, ela não pode reinvestir, Ela falha. O que acontece é que muitas vezes o lucro é levado à enésima potência e é utilizado ou mal utilizado para benefício pessoal do empreendedor. Quando a gente fala em lucro, é resultado positivo da atividade econômica, o que é muito natural. Então, quando você introduz algumas variáveis, por exemplo, você estava me falando agora, antes da gente entrar no ar, de fazermos um projeto que eu gostaria que você... Eu disse para você, mas hoje eu não tenho condição de pôr uma pessoa para tocar isso e precisa de uma pessoa para tocar isso. Então, vamos ver como a gente organiza para fazer isso, que é bom. Então, essa questão do ESG passa pela economia. Perfeito. Passa pelo resultado econômico. Não é ter mais lucro, isso não vai dar lucro, isso gasta dinheiro. Uhum. Se você quiser ter lucro, não faça isso. Se quiser ter lucro, não. Se você quiser só lucro, você não faça isso. Você simplesmente não vai gastar tempo com isso. Mas hoje, todos os nossos colaboradores têm esse aparelhinho na mão. Todos. Né? Eles se informam por aqui. Quando eles se informavam pela televisão, era mais lento o processo. Hoje, eles se informam pelo aparelho. Pelo aparelho, eles entram nessa conversa que nós estamos tendo. E interagem também, né? E interagem, né? Então, é isso. Eu acho que é casar as atividades de preservação ambiental, de desenvolvimento social, né? E da governança da empresa com o resultado que ela produz. Perfeito. Eu acho que eu realmente isso é uma coisa que ficou gravado, que eu falei, pô, esqueceu do E principal, que é econômico, e você revitalizou isso, né? Agora, na parte principal é o seguinte, qualquer empresa também tem a lógica econômica, mas também tem a lógica de imagem. E aí, basicamente, não só a imagem que ela tem, mas a imagem que ela mantém, né? E a persistência no tempo só acontece quando você realmente entrega soluções socioambientais, né? Você faz com que isso aconteça, faz com que você tenha permanência no tempo, quer dizer, você continue com aquela situação acontecendo e tudo vire algo holístico, algo mais pleno para trabalhar. Eu vejo aqui na nossa parceria caminhos muito bacanas, né? Aquela proposta que você acabou de comentar, eu falei, pô, vamos implementar aqui dentro do espaço, eu sei que você tem hortas, etc. O espaço para o próprio hóspede aproveitar lá e colocar a sementinha dele, e ele, quando voltar na próxima vez, ele sabe que aquele alface, foi plantado por ele, pelo filho, pela esposa. Isso é uma coisa bacana. É lógico que isso depende de outras... Não, eu assumo esse compromisso público, até é uma coisa que não me interessa, a gente já leva visitas guiadas à horta orgânica, é um prazer a gente produzir, agora estamos produzindo peixe também, de uma forma natural,
eu aceito o desafio. Bora então. O que eu falo é que precisa ser bem implantado, Claro, para porque poder. tem duas coisas que me irritam um pouco nessa questão da sustentabilidade, que é o fato de fazer a qualquer custo para mostrar que está fazendo, que é a questão do marketing. Isso melhora a imagem da empresa? Melhora, mas ninguém me ligou aqui até hoje e dizer, olha, vocês têm práticas sustentáveis aí, então vou fechar com vocês. Sim, Ninguém, nenhuma empresa. Você entendeu? entendi. Então nós estamos num processo, e eu faço ações sustentáveis porque eu acredito naquilo que o seu blog divulga. Eu acredito na difusão da educação ambiental para um futuro melhor. Perfeitamente. Então, eu não estou muito ligado se isso vai melhorar a imagem do hotel ou não, até porque ninguém ligou aqui até hoje, eu estou dizendo isso francamente, dizer, olha, você tem, que bonitinho, você faz horta, faz isso, faz peixe, faz coleta disso, coleta daquilo, lixo, aquilo, então eu vou aí. Não é assim. Quando você cobra, você está mais caro que o outro. É assim a decisão do cliente. Talvez no futuro vá acontecer como aconteceu com o cigarro, vai acontecer como aconteceu com o PET, que hoje já não se fuma nos ambientes e não se cria nenhum problema. Isso é natural. Sabe quando eu vou ficar feliz? Quando o seu blog conseguir divulgar esta questão ambiental de tal forma que isso passe batido. Isso, acho que isso vem muito da questão de se colocar linhas práticas, né? Ou seja, fazer com que aconteça de maneira direta. E eu vou dizer mais: você vai ter gente vindo por essas situações sustentáveis em pouco tempo, eu tenho certeza. Você Exatamente. vai estar aqui para ver. Não, eu vou estar aqui para trabalhar junto para fazer isso Então, acontecer. Por quê? Porque a gente vê a tua postura, Latif, e vê a tua postura e isso expande para o hotel. Isso é muito bacana, porque se isso não acontecer a partir de você, a partir desse caminho, não vai acontecer dentro da estrutura. É o contrário, você tem essa visão e essa visão se replica para dentro da estrutura e vai acontecer e em pouco tempo o grande mote vai ser exatamente a linha de sustentabilidade dentro da leitura de hospedagem, dentro do turismo, que é literalmente os caminhos que estão vindo como possibilidade hoje. não, Ivan, é tranquilo isso, gente. Eu acredito nisso, por isso que a gente pratica. E eu espero que o mundo caminhe nessa. E já está caminhando. Está caminhando. Porque nós somos, o ser humano, ele é sujeito a um aprendizado constante, senão não teria Muitas vezes sobrevivido. lento, como você comentou há É, pouco, mas e atrapalhado por alguns, alguns, alguns alguns interesses alguns outros. obstáculos que, né? Muito bem, Ivan. E aí a gente vai pensar aqui, eu acho que na questão de começar a provocar caminhos de mostrar lógicas que já estão acontecendo, outras que já podem ser trabalhadas para melhorar aqui dentro da leitura de hotel, da leitura de prática, né? E o hotel vira só uma das partes, porque Isso. a sustentabilidade faz parte, como a gente comentou, quando eu mudo, o mundo muda, é da parte da vida da É. gente, né? E fica a leitura, que eu acho que você falou muito importante, da educação ambiental e da comunicação. Em que sentido? A maioria das ações hoje feitas em família, feitas nas residências, são provocadas pelas crianças que começam a ter dentro da escola essa leitura de informação. E ele que cobra do pai não jogar uma bituca, eu sei que você está trabalhando aqui a questão das bitucas, Bitucas, é. cobra do pai não jogar uma lata pela janela, cobra do pai separar o resíduo, o lixo e entregar para reciclagem, quer dizer, ele faz com que aquela residência mude de postura de maneira direta. E é essa provocação que a gente consegue com a educação ambiental. Eu vi que você está fazendo aqui a parte das bitucas já, né? Nós estamos temos algumas atividades. O hotel, nós adquirimos aqui, ele já existia, nós adquirimos aqui em 2006, ou seja, já faz um bom tempo que a gente está Praticamente aqui. 19, 20, vai fazer 20 Então, anos. e a gente trabalha muito focado nos eventos com empresas, a gente chama de eventos corporativos, empresas, grupos, né, organizações. E depois da pandemia, nós evoluímos muito para atender também as famílias no lazer, né?
Então, fomos o primeiro hotel a firmar com a ONU um acordo no ReForShe, no desenvolvimento no apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Que bacana. Fomos um dos primeiros hotéis maiores assim a aceitar o cachorro, né? O pet friendly, que hoje é pet, a pessoa vem não só com o cachorro. Então, a gente sempre procurou olhar para essa linha da sustentabilidade. Hoje a gente tem uma usina solar que acabamos de instalar, tem energia elétrica para abastecimento de veículos de cliente e os nossos próprios que estão sendo transformados. Nós temos um trabalho que você conheceu aqui, buscando algumas certificações de um inventário de carbono, o selo do Hotel Neutro, tem outros selos também, já tem hotéis que estão apresentando, né? E nós passa aqui na entrada do hotel o rio Embu, esse rio Embu-Mirim, né? Foi o primeiro, ele está relacionado no DPRM como o primeiro rio onde a mineração aconteceu. Vamos recuperando esse rio, já fizemos um trabalho com a prefeitura, o prefeito Ramon é um prefeito que está muito antenado nisso, e é isso que a gente tem feito. Tem outras coisas, a coleta seletiva, todo o lixo nosso é separado, é preservado, o descarte de óleo de cozinha, porque aqui a gente serve 6.000 refeições por mês, né? Não é uma coisa pequena, é bastante coisa num lugar. Então, a gente tem muita atividade, o aproveitamento da água de chuva para outras finalidades, embora a gente tenha água abundante aqui, mas a gente que acha que a água, nós achamos que a água vai acabar um dia, certo? Então, é isso que a gente faz aqui no hotel. E queremos continuar com a sua ajuda, com a ajuda do Blog Ambiental, a fazê-lo. Vamos, certamente vamos. Eu acho que a gente tem aí essa lógica. O blog tem uma postura exatamente de trabalhar disseminando boas práticas. E eu acho que disseminar boas práticas leva a duas situações. Você comentou uma coisa. O não ter a questão do greenwashing, que é aquela questão do marketing verde mal aplicado, a gente fala do greenwashing lembrando do whitewash, que é aquela coisa que você vai vender a casa, você passa uma mão de tinta branca e parece que está nova. Não, o greenwashing passa uma mão de tinta verde, parece que é ambientalmente correto. Não é. O negócio é saber fazer corretamente e aplicar corretamente as coisas, não como marketing, como prática. Né? E você tem que pensar a empresa para o longo prazo. O longo prazo. Senão você não faz sustentabilidade, você faz greenwash só. Só greenwash. Vamos dar um tempo? Vamos. Vamos para o segundo tempo, tem outros assuntos que eu sei que você reservou para nós aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gostei muito dessa primeira parte. Muito legal. Vamos continuar aqui essa conversa que eu acho que é bastante bacana, assim, provocando, acho que, situações práticas. Tá? Eu acho que a primeira situação prática, eu acho que a gente precisava conversar um pouco sobre o que é turismo sustentável exatamente, o que é essa questão da prática de turismo unindo essas duas pernas, né? E essa é uma diferença que o hotel tem exatamente pelo onde ele está, né? Então, para a gente falar, Ivan, sobre turismo no Brasil e ainda mais turismo sustentável, a gente precisa ver como é que está composto, como é que está a dinâmica do turismo nacional. O Brasil, ele é o país do futuro para isso. Né? Nós temos uma natureza pronta para receber turistas. Então, nós temos 60, 70 milhões de turistas que fazem o turismo brasileiro, e isso eles cada vez procuram mais destinos como com endereço sustentável, né? Bonito e coisas assim, né? Termais, né? E também, mas também nós temos muito, em contrapartida, a gente tem 6 milhões de turistas que vêm de fora para cá que não tem esse apelo.
ainda vendemos para fora, isso é uma opinião que eu tenho, muito mal o Brasil, muito mal. O turismo aqui sustentável lá fora não é vendido, então o ministro do turismo teria que se dedicar a mostrar lá fora que nós temos tudo aqui, de escalada a trekking, a qualquer esporte de natureza, praias, temos 8.500 quilômetros de Nossa. praias, todas praias bastante interessantes, né? Então, tem o Cerrado. O que eu acho é que não tem, eu estava falando outro dia, Ivan, não dá para fazer turismo sem o governo central assumir uma política pública sobre turismo. O turismo é relegado tanto no governo federal quanto no governo estadual, e eu não estou entrando em polêmica com secretários, nada. Não é nada político. É relegado a um segundo plano. No orçamento ocupa a 10ª, não sei quanta, 20ª posição. Você entendeu? Aí você fala em dar subsídio. Subsídio aqui é mal dado, é mal feito, é mal dirigido. Pega o PERSE, que está acabando agora, que o governo criou para dar sustentabilidade aos hotéis que perderam 100% das suas... Né? Foi tão distorcido que os grandes eventos, esses que fazem esses grandes shows, consomem quase todo esse recurso. Absurdo, né? Então, isso é falta de política pública. Não que se. Eu acho que subsídio é a pior, vamos dizer, a última. A última. Agora, você não vai na Europa, você vê todo mundo subsidia, todos os governos subsidiam. Então, falta para o turismo sustentável no Brasil incorporar. E não é só bunda, não é só carnaval, você Claro. entende? Não é só Rio de Janeiro. Sim, é uma questão. Você vê, por exemplo, Portugal remodelou toda a questão, hoje tem um apelo e um ganho em turismo, né? Soube aproveitar. Buenos Aires perdida, hoje recebe turista do mundo inteiro. Quer dizer, e o Brasil, que tem tudo isso, somente na parte sustentável, perde muito Então, nessa questão de prática. A gente pode discutir o que é turismo sustentável, né? Até eu quero aprender mais e mais sobre isso, né? Eu acho que o turismo sustentável, quem é responsável pela manipulação dos fatores ambientais tem que preservar isso, porque isso é o futuro até da atividade econômica. Sim, sim, sim. Então, é oferecer a possibilidade da pessoa se deslocar e usufruir do meio ambiente. Eu, quando estava secretário de Meio Ambiente e Agricultura, lá na Mogiana, em Sertãozinho, eu tinha um parque grande e eu tinha um turismo que vinha pessoas do Japão, às vezes, para observar aves. Quer dizer, é uma coisa que pouca gente percebe, mas é uma cultura muito forte, que participa de um turismo sustentável, e é um pessoal que tem uma defesa da natureza maravilhosa. Aqui eu sei que tem uma infinidade de... Então, você foi secretário de meio ambiente municipal, certo? De meio ambiente e agricultura. Você descobriu esse nicho, vamos chamar assim, que atraiu os japoneses. E você foi junto. Claro. A gente que conhece o interior, e no interior tem muito disso, os secretários municipais de turismo, cultura e de agricultura, eles são muito ligados a que um produz leite, outro produz carne, outro produz... Né? A vocação econômica. A vocação econômica. E por que o governo do estado não faz isso? Exatamente. Município de interesse turístico. Só que não só no aspecto... Eu acho que é ótimo, mas é para dar dinheiro para o município, mas o que o município tem que devolver em termos de sustentabilidade? Exatamente, eu também acho. Você entendeu? O que o município, por exemplo, de Uimbu, que é um município, tradicionalmente, um município um destino turístico, né? O que ele recebe dinheiro para isso? O que ele devolve para o governo do estado de São Paulo? Ele, município, para o governo do estado de São Paulo. Quantos grupos de japoneses vieram? Como é que eles fizeram essa atratividade?
não é? Provavelmente muito pouco, né? Infelizmente. Infelizmente, porque então você tem lá na sua região, que é a minha região também, aliás, somos da mesma região, você tem toda a obra de Portinari ali que poderia, Brodowski, que poderia ser muito melhor um turismo cultural com divulgada, sustentabilidade, né? exatamente. Divulgada, explorada. Então, eu acho que o turismo sustentável é o futuro do turismo. Mas é mesmo. É o futuro do também turismo. acho. E eu acho aí que tem outras práticas que a gente esquece, né? Que é exatamente aqui onde você está, a Mata Atlântica. Quer dizer, as pessoas têm que entender o quanto que é importante, o quanto que é importante esse bioma e o quanto que é importante saber preservar ele, né? Então, a preservação no Brasil, você sabe melhor do que eu, que é especialista na área, ela se dá, às vezes, pela obrigação legal. Sempre. Você tem que guardar X% da área, e é bom que tenha uma legislação, que eu acho que a legislação ambiental brasileira não é ruim, pelo que eu aprendi. Ela não é ruim. Só que não tem fiscalização. Isso, exatamente. Então você tem a legislação, você tem a fiscalização. Agora, você vê aqui, você olha para cá, para o lado da sua direita, né, olhando para a estrada, para cá você tem a Mata Atlântica que vem do litoral. Você olha para cá, você tem a Mata Atlântica que segue para o Cerrado, e no meio você tem uma bacia de água do Japi, do Morro do Japi, que é um espetáculo. Então, a quantidade de fauna, flora, é muito grande, não é? E você não vê, e eu acho que isso faz parte dos empresários da região preservarem. Você tinha onça, outro dia apareceu na televisão um armazém aí que a onça estava dormindo lá, porque você tem animais de toda a espécie aqui. Então, é preciso uma consciência dos empresários, em primeiro lugar, porque eles é que... Se eu sair... Aqui é o seguinte, cada árvore que a gente derruba, e às vezes você tem que derrubar por questões, às vezes até de destruir uma árvore que vai cair, etc., você tem que plantar 10 mudas. Ah, mas essa árvore não é da Mata Atlântica, não é característica da Mata Atlântica, não tem importância. Nós vamos buscar o replantio de mata, de árvores e plantas da Mata Atlântica. Por isso que os nossos espaços aqui têm nome das árvores da Mata Atlântica. Então tem o jequitibá, tem paineira, jacarandá. A gente nomeia os espaços com essa diversidade de fauna e de flora que tem aqui, entendeu? Então, mas eu queria que a prefeitura viesse junto, não me desse dinheiro, mas ajudasse a divulgação. Seu papel, lógico. Não é? Isso eu falei com o prefeito. Falei, prefeito, vamos fazer juntos. Use, né? Claro, porque quanto mais apoio, na verdade você precisa de apoio, né? Porque aqui é o seguinte, na minha frente aqui se construiu um pátio de caminhões. Nossa. Fizeram aterros monumentais. Eu não estou criticando. Isso que vai para o ar e vão falar, pô, você está criticando um aterro lá. Não, eu não estou criticando, é uma atividade econômica tão digna quanto a minha. Mas precisa pensar um pouco. Tem que avaliar o que é o tempo. No tempo, o que vai ficar, o que vai ser Porque o problema. tem áreas que você pode destinar para você sabe isso, você trabalhou na secretaria, foi secretário, onde você vai colocar os caminhões para fazer um pátio de estacionamento público até para tirar os caminhões das estradas que poluem. Então você faz bolsões de estacionamento planejados, aí você não precisa fazer esse tipo de destruição. Exatamente. A gente, quando estava o Penido, teu amigo, quando eu estava com ele na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a preocupação dele era exatamente criar lógicas de entrega de legislação que fossem praticáveis, execuíveis, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. E o que você comenta é muito importante, porque nós temos no Brasil uma legislação ambiental que chegou atrasada, chegou depois dos outros países. E por isso mesmo, essa legislação ela é mais rígida. Nós temos uma excelente lei ambiental no país. Só que não tem fiscalização, Latifi. Então, como é que você tem isso?
eu acho que aí é o caminho de entregar essas lógicas, entregar a percepção das pessoas em quem faz correto, entender quem é realmente sustentável e não é só marketing, não é greenwash. Segundo ponto, se unir aí, aproveitar as mídias, aproveitar os caminhos, aproveitar o blog ambiental que está aí para isso, para disseminar boas informações e perceber o papel que realmente tem de ajudar na fiscalização, ajudar no acompanhamento e ajudar a disseminar boas práticas. O grande problema é exatamente mostrar quem faz bem feito. Você comentou uma coisa importante. Primeira situação é eu fazer porque eu quero. Porque quando Você fala, quando eu quando é mudo, o mundo obrigatório, muda. quando você tem que fazer aqui no hotel a preservação porque é lei, já não tem mais função, porque aí não é mais opção, aí é obrigação. Então, eu acho que esse caminho sustentável ainda tem essa percepção positiva, exatamente porque agora a gente consegue ter essa postura de estar fazendo por proposta, por princípio, e não somente pela questão da cobrança legal. E eu acho que aí fica a nossa conversa. É. Eu acho que a gente podia provocar um pouco. O que você vê como caminho de disseminar esse turismo sustentável, na questão do papel da rede hoteleira, etc.? Como é que a gente Então, poderia trabalhar isso? Ivan, eu não sou hoteleiro de nascença. Sim, eu sei. Eu sou um executivo e venho da área da saúde, Eu sei. onde eu militei quase toda a minha vida e ainda trabalho. Mas eu aprendi que se tiver que ter alguma coisa sustentável crescer no país, passa pelo hotel. Claro. O hotel é um ponto difusor de práticas sustentáveis. Não tenho a menor dúvida Mas disso. é mesmo, né? Ele é um difusor disso. Por exemplo, não pode fumar em áreas públicas. O fumar estraga o ambiente. Então recolhe, põe bituqueira, porque a bituca vai ser reaproveitada e vai virar outro produto. O plástico não pode ser descartado na natureza. O óleo de cozinha tem que ser tratado. A comida, o resto, sou muito chateado com isso, porque a gente é obrigado no Brasil a jogar comida fora, né, que É um horror. é um horror. Mas a comida que resta, que sobra, a gente agora está implantando uma composteira para usar esse material orgânico para poder. Então, numa empresa, vamos dizer, uma empresa que fabrica copos, ela não tem essa capacidade de difusão que um hotel tem. Sim. Então, existe uma rede hoteleira, existem as ações, as associações de hotéis, e as práticas elas se disseminam no hotel. Então, se o empresário hoteleiro de não só o que está na natureza, mas o que está em São Paulo também, o que está no centro urbano, se ele tomar consciência, o hotel, a rede hoteleira é a maior difusora de sustentabilidade que a gente pode ter. O Vinícius, que foi secretário na época do Dória, tem ideias muito boas a esse respeito. Ele conviveu muito com a rede hoteleira, ele usou muito a rede hoteleira, usou no bom sentido, né, de embates e tudo, e até porque pegou a pandemia. Então, ele foi... Então, são com pessoas assim, eu não gosto de individualizar, porque fica parecendo que outros não servem, outros são melhores. Não é, eu estou dizendo uma convivência que eu tive, um aprendizado que eu tive. Entender que a hotelaria é um difusor da sustentabilidade vai fazer a sustentabilidade andar mais rápido. É verdade. Aqui no hotel, Ivan, para você ter uma ideia, a gente está criando um conselho consultivo do hotel. Que bacana. Porque não adianta eu falar em governança se eu não dou as regras de governança, as regras de compliance, a organização. Né? O hotel é tudo aí, o Latif manda, o Latif faz. Não pode mais. Isso não é governança. Não é mesmo. Então você tem que criar um conselho. Então tudo isso trocar o pneu com o carro andando. Entendeu? Mas é isso, eu acho que definindo curto e grosso para você, o hotel é um difusor das práticas de sustentabilidade. E eu concordo. Porque tudo acontece, é uma casa expandida. Verdade.
E se você aplicar isso à educação das crianças, né, abrir isso para Somar, as né? crianças, porque a criança é isso mesmo, né? As crianças elas fazem com que a gente evolua, Sim. né? Por exemplo, passar pelo acostamento. A criança não admite. Se você está com uma criança, mesmo que você queira, Ele vai cobrar. ele vai cobrar a Vai, sua não, postura. né? Você entendeu? Não, você pode ter o argumento que for, não, eu vou andar pelo acostamento, imagina essa estrada. Não, pai, isso não é legal. É muito bacana isso. Eu acho que isso aí a gente está aprendendo constantemente com as crianças, né? E meio ambiente é isso. Então, por isso que eu fico triste com o Brasil. Não há desenvolvimento econômico Sim. sem desenvolvimento da educação. Concordo integralmente. Ponto. E nós estamos muito atrasados nisso. Muito atrasados. Muito. É verdade. Por quê? Nós somos privilegiados. Aqui estamos em São Paulo, 25 quilômetros da Ponte Eusébio Matoso, a maior cidade da América Latina, né? Luzes, shows, mas somos um país que deixamos A educação em e você sabe o que eu vou falar. Perdemos essa oportunidade, recuperamos a democracia, trabalhamos muito para isso, mas não avançamos na educação. Não mesmo. É uma pena. Não é? Uma pena. E aí a gente inclui a educação ambiental como um foco fundamental. A minha filha, só para encerrar, eles já estão fazendo sinal aqui para ele, mas a minha filha, ela começou a estudar quando era menorzinha, começou a estudar numa escola que era uma escola de construtivista. Parecia uma... E eu fiquei irritado que ela não conseguia evoluir na leitura e fazer conta. E para mim aprender era isso, ler e fazer conta. E eu falava assim, eu estou levando a minha filha, eu não sou fazendeiro, e ela está lá tirando leite de vaca, está lá aprendendo a fazer o peixe. Eu fui lá conversar com o diretor da escola. Rudolf Steiner. Isso, aí fui conversar com ele e falei, escuta, o que você está fazendo com a minha filha? Ela não escreve. Quando ela sentir que deve escrever, vai escrever. E olha, a educação dela, eu tive que engolir lá atrás. Então, a educação, gente, é fundamental. É fundamental. Concordo integralmente. Eu acho que a entrega tem que ser feita na primeira infância. É isso. 0 a 3 anos, 0 a 6 anos, é onde a gente cria a cidadania, a gente entrega a cidadania e a gente sabe que tem alguém que vai tocar sua vida pelo bem maior. Pessoal, eu estou muito feliz, eu queria aqui aproveitar para fechar a minha fala convidando ao Blog Ambiental, que é blogambiental.com.br. A gente lá vai mostrar algumas situações que vocês vão ver acontecer junto com o hotel. E, Latif, muito obrigado pelo convite. Novamente, Ivan, sou eu que agradeço a sua presença. Agradeço também os que estão nos assistindo. É muito importante vocês assistirem, gostarem desse trabalho e nos passarem a impressão que tem sobre esse trabalho, porque a gente pretende evoluir na construção desse conteúdo. Parabéns pelo Blog Ambiental, obrigado pela sua parceria. Ela vai devagar, mas vai. Vai junto, né? A gente vai junto. Vai dar tudo certo. O que eu acho é que nós estamos aqui no estúdio que está à disposição do seu blog. Bem bacana. Esses amigos seus, que são meus amigos também, traga-os aqui e vamos crescer na divulgação, na criação desse conteúdo. A gente aqui não faz dancinha de TikTok, mas se for preciso, a gente dança também. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam de entrar lá, curtir, disseminar, replicar, porque eu acho que é o mais importante, é exatamente isso. Gostou? Mostra que gostou lá no YouTube, mostra que gostou lá no Instagram, tudo isso que é para poder que se replique tudo essa questão aqui do Terras Altas. Muito obrigado a todos.